Bom dia, mulheres de Deus, tudo bem com vocês? Vamos para nossa última live, o fechamento dessa série que nos abençoou tanto, né, nesses dias de propósito, para a gente submeter a Deus, para a gente resistir ao diabo, para ele fugir de nós. Vamos aprender mais hoje. Hoje nós vamos fazer o fechamento. E aqui são 6 horas da manhã, eu tenho que acordar mais cedinho, tenho que acordar às 5 para me preparar. Como vocês estão? Vamos juntas para a gente poder fazer o fechamento dessa série, né? Que em nome de Jesus possa ser mais uma manhã abençoada, mais uma manhã de aprendizado. Quantas coisas nós aprendemos nesses dias, né? Que essa palavra é tão necessária para esse tempo que nós estamos vivendo, não é verdade? Como a gente precisa de ler a Bíblia, como a gente precisa de debruçar mesmo na palavra de Deus para a gente poder aprender a viver no tempo que nós estamos vivendo. Tem uma frase do Billy Graham que eu gosto muito, fala que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal da manhã, e é verdade. A Bíblia ela é tão atual, o Espírito Santo ele nos guia, né? Ele é a luz do nosso caminho, ilumina o nosso caminho para a gente saber como a gente deve viver nesse tempo, como a gente deve ser mãe nesse tempo, como a gente deve ser esposa nesse tempo, mulher de Deus, para a gente não se embaraçar nas coisas desse mundo, não é verdade? E a gente sempre está resistindo ao diabo, nos submetendo a Deus e resistindo ao diabo. Hoje nós vamos aprender mais sobre isso aqui. Eu vou fazer um resumo dessas lives que nós temos feito, desses dias de jejum. Ontem eu coloquei lá, se você ainda não entrou no nosso grupo, lá no nosso canal, eu coloquei lá, né, como que na nossa mesa nós não devemos negociar princípios de Deus, como que a gente tem que aprender com os princípios e colocar eles em prática na nossa vida. Vamos orar então, para a gente ter esses momentos aqui de aprendizado. Você que está aí, né, tenta, eu sei que às vezes é difícil, mas tenta você desconectar de tudo que está ao seu redor, para nós aprendermos juntas aqui com o Espírito Santo nessa manhã. Pai, muito obrigada por essa manhã. Obrigada, Deus, porque o Senhor chamou a cada mulher aqui a fazer esse propósito esses dias, a abrir os nossos olhos, a abrir a nossa visão. Senhor Deus, para nós aprendermos, ó Pai, num mundo tão agitado, a gente submeter o nosso coração, a gente submeter a nossa vida, a nossa mente, o nosso corpo, Senhor, a Tua vontade, ó Deus, para que a gente possa resistir, ó Pai, ao diabo e ele possa fugir de nós. Eu vi que esses dias, ó Deus, pelos olhos do Espírito, ó Pai, um posicionamento nosso de resistência para que o diabo possa fugir da nossa casa, fugir, Senhor Deus, da vida dos nossos filhos, do nosso casamento, da nossa família, Senhor. E nós vamos aprender mais do Senhor aqui essa manhã. Fale conosco, ó Deus. Prepare o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos aprender mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém? Então nós temos feito esses dias, né, de jejum, de oração, de posicionamento, baseado no versículo, no capítulo 4 de Tiago, no versículo 7, que fala: sujeitai-vos a Deus, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Submetam-se a Deus humildemente, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós aprendemos, né, que a gente tem que como que nós sujeitamos a Deus, aprendemos o que é a submissão a Deus, aprendemos o que é resistência. E aprendemos ali com Eva, né? Eu quero que sempre, agora, daqui para frente, que você viva todos os dias pensando na insubmissão de Eva e na submissão de Maria. Todas as vezes, tudo que você tiver que decidir, nós fazemos decisões o tempo inteiro. O tempo todo da nossa vida, desde quando nós acordamos, nós tomamos decisão.
Desde quando nós abrimos os nossos olhos para amanhã, nós temos que tomar decisões. Quantas decisões, né, quantas escolhas nós fazemos em um só dia, minhas irmãs? Um só dia. E sempre quando você for fazer escolhas, sempre quando você for tomar uma decisão, tenha essas duas mulheres como exemplo na sua frente. A insubmissão de Eva gerou um colapso, uma quebra espiritual. Saiba que cada insubmissão sua a Deus gera um colapso espiritual, tanto na sua vida, naqueles que estão ao seu redor, né, na sua casa, na atmosfera da sua casa, a sua insubmissão a Deus. E nós sabemos, fala a verdade, nós sabemos quando nós estamos sendo insubmissa a Deus. Nós temos o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, ele fala quando nós estamos sendo insubmissas. E aquilo, o que vai trazer aquela insubmissão para as nossas vidas? Houve uma época na minha vida, eu sempre teve uma parte da minha vida, né? Eu converti com 13 anos de idade, eu casei muito nova, e teve uma parte da minha vida, da minha história, que eu fui tão submissa a Deus, isso trouxe consequências para a minha vida, isso trouxe consequência para a vida dos meus filhos, mas quando eu fui explicar para os meus filhos essa parte da minha vida, eu sempre falei com eles, falei assim, filho, ou filhos, né? Nós temos a opção todos os dias de plantar boas sementes e de plantar sementes ruins. Mas nós não temos opção da colheita que nós vamos ter. Se você plantou sementes boas, você vai ter uma colheita boa. Se você plantou sementes ruins, você vai ter uma colheita ruim. Mas toda colheita tem um tempo de plantio. Assim como você colheu aquelas sementes ruins, você pode naquele mesmo dia plantar boas sementes. Então a vida, minhas irmãs, ela é decisões. E Eva, a insubmissão dela gerou um colapso, quebrou a ordem espiritual da humanidade. Muito cuidado com as decisões que você tem diariamente, porque uma decisão sua pode quebrar a ordem espiritual da sua casa. Antes de desobedecer com as mãos, Eva, ela se insubmeteu com os ouvidos. Quantas coisas nós escutamos. Gente, como que o diabo age hoje em dia? São nos nossos pensamentos. Por isso que existe tantas influencers, né? As influencers, as pessoas influencers nas redes sociais, elas agem no nosso pensamento, ela influencia o nosso pensamento, a nossa forma de pensar, a nossa forma de vestir, a nossa forma de falar. Então, muito cuidado, principalmente nós mulheres, a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente escuta, porque Eva seguiu a voz da serpente e rejeitou a voz de Deus. Eu quero bem frisar isso aqui nesses dias, né? Eu falo assim que todo propósito que a gente termina é o fim de um começo. É o fim daquele propósito, mas de um começo de uma nova realidade, de um novo pensamento que nós vamos viver daqui para frente. Nenhuma série, nenhum propósito que você faz, nenhum dia de jejum, nós terminamos como nós entramos. E se você participou desses dias, é o fim hoje de um começo de uma nova realidade que você vai viver daqui para frente. Tomando decisões conscientes, ouvindo a voz de Deus e calando a voz da serpente na sua vida. O resultado da insubmissão de Eva foi algo desastroso, foi algo devastador. Foi uma ruptura espiritual, uma perda da intimidade, a entrada do pecado, a maldição sobre a terra, a dor para gerações. E é isso o que a nossa insubmissão causa, não somente para nós, principalmente nós mulheres, é para toda a nossa casa. Uma insubmissão sua, minha irmã, a Deus. Uma voz que você escuta da serpente pode causar uma ruptura espiritual na sua casa, por gerações.
Em nome de Jesus. Eva nos lembra que toda insubmissão tem uma consequência, não apenas para nós, mas para quem vem depois de nós. Não é apenas para nós que nós fazemos os propósitos, mas é para aqueles que vêm após nós, os filhos dos nossos filhos. Gente, nós mulheres, a gente tem um papel muito importante dentro da nossa casa, na sociedade. Temos, mas temos mesmo. Ao mesmo tempo, nós vemos o que a submissão de Maria trouxe. Trouxe a redenção para toda a humanidade. Um posicionamento seu pode trazer redenção para toda a sua casa. Maria nos mostra o poder de um coração submisso. Quando Deus chama, ela responde. Que essa possa ser a nossa resposta hoje e daqui para frente. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Em Lucas capítulo 1, versículo 38, ela fala isso. E que essa possa ser a sua fala nesses dias. Cumpre-se em mim, Senhor, conforme a tua palavra. Não ande segundo o curso desse mundo, minhas irmãs. Hoje, o tempo inteiro, nós somos bombardeadas. E para que a gente possa ter vontade a seguir o curso desse mundo, seguindo pessoas, seguindo como que está acontecendo agora, seguindo modas, seguindo vontades. Prestem bastante atenção. Eu sempre vigio o meu coração em relação a isso. A submissão de Maria não abençoou apenas a vida dela, mas abriu a porta para a vinda de Cristo, a redenção de toda a humanidade. E eu creio e profetizo que em nome de Jesus, esses dias, essa consciência que nós tivemos nesses dias, nesse propósito para a gente submeter a Deus, para que o diabo possa fugir de nós, possa abrir portas, em nome de Jesus, do Salvador, faça nascer Cristo na sua casa, na vida dos seus filhos, nos seus netos, em nome de Jesus. É uma postura apenas. Eva abriu a porta da queda, mas Maria abriu a porta para o Salvador. A submissão de uma mulher mudou o destino de gerações. E a nossa submissão a Deus vai mudar o destino de gerações, da sua geração. Com você, comigo, não será diferente. A nossa submissão a Deus, a sua submissão a Deus, protege a sua família, cura a sua linhagem, encerra ciclos antigos, ciclos destrutivos. Não é porque você vem e fala assim que existe maldição hereditária e existe também hábitos repetitivos que nós temos. Simples, algo simples, mas são hábitos destrutivos que causam na nossa vida tanto desastre, né? Eu não era sempre que eu tinha uma consciência, nem eu nem o meu marido, de termos uma alimentação saudável. Então eu vi que, né, os meus filhos, eu sempre quis dar uma alimentação saudável para eles quando eles eram pequenos, mas depois eles foram começando a crescer um pouquinho, aí não queria mais aquela alimentação, e eu e meu marido, a gente não tinha essa consciência. Então a gente vê que são hábitos pequenos que vai despertando nos nossos filhos, às vezes, doenças. E eu vi que hoje tem 1 ano e meio, né, que meu marido teve uma consciência, assim, que a gente teve uma consciência, e como que a gente mudou a nossa vida, a nossa alimentação, a maneira com que a gente lida, né, com a alimentação, e os meus filhos foram mudando também, aos poucos, junto com a gente. São pequenos hábitos que a gente muda dentro da nossa casa que nos traz saúde mental. Eu lembro que o meu marido, ele tem a personalidade muito forte e esse jeito dele, então às vezes ele gritava muito e depois ele começou, tem muitos anos já que meu marido fala assim, eu vou quebrar isso da minha vida. Meu marido é um homem de Deus, mas às vezes a gente tem que controlar o nosso temperamento. E eu vi que ele falou assim, eu vou levantar a bandeira aqui em casa, eu vou ser o primeiro a parar de gritar. E ele começou isso e foi trabalhando isso nele, e eu vi que a nossa família é beneficiada com isso. São hábitos pequenos. Eu estou falando de coisas, né, de coisas bobas, de coisas corriqueiras, que às vezes a gente acha que é uma maldição hereditária, mas às vezes são hábitos destrutivos que a gente vai
cultivando ao longo da nossa vida. E se você retira isso, você está retirando, você está vencendo isso, não só para você, mas são para os seus filhos. E eu lembro que aqui em casa meu marido nunca falou um palavrão, nunca, nós nunca falamos isso aqui em casa. E eu lembro que meu menino era pequeno e ele veio da escola falando um palavrão um dia e ele nem sabia que era palavrão. Eu falei, filho, essas palavras não falam aqui em casa. Nós não falamos aqui em casa. Então são hábitos que vai destruindo o nosso caráter, vai destruindo. A gente não pode permitir que entre essas coisas dentro da nossa casa. São ciclos antigos. Não é porque, né, o avô era nervoso, gritava, que passou para o pai, que vai passar para nós. Tem um livro que chama Limpo, Clean. É um pastor que ele fala sobre como que o pai, quando o pai vence certos hábitos, como a pornografia, como que isso é genético e isso passa para os filhos. Se ele vence esse ciclo, o filho também consegue vencer. Que isso são pesquisas mesmo que mostram. Então uma submissão nossa a Deus muda o destino de gerações. Se você, uma submissão a Deus, se a gente sabe que a mesa, né, que o estar à mesa causa tantos benefícios para a nossa família, e às vezes a sua mãe, o seu pai, eu não fui criada tendo uma refeição à mesa. A minha mãe, quando ela voltou para Jesus, né, a família dela era do Senhor, mas meu avô desviou, minha avó desviou, ficaram muito tempo longe dos caminhos do Senhor. O meu pai era alcoólatra, eu sempre vivi na casa de vó, sabe? Então, sempre muito cheia. Eu não tinha aquele momento à mesa para eu poder comer, mas eu posso mudar isso na minha casa, na minha vida. São ciclos antigos que podem ser quebrados com uma submissão nossa a Deus. Então, uma submissão nossa a Deus em pequenas coisas abre portas para Deus fazer um milagre na nossa vida, na nossa casa. Afeta a nossa posteridade, afeta a maneira como os nossos filhos enxergam a vida, enxergam Deus. Então eu creio em nome de Jesus que esses dias, parece algo simples, meus irmãos, os propósitos que nós fazemos. Hoje em dia são tantas coisas que são tão aparentes, mas Deus ele vê a nossa fidelidade a Ele em coisas simples da vida, em coisas simples, no nosso diário, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Nós falamos e nós vamos recapitular aqui o que é submissão. Tantas mulheres se submeteram a Deus, homens se submeteram a Deus e trouxeram grandes resultados. Nós vimos Esther, ela submeteu ao propósito e salvou uma nação. Ana submeteu a sua dor e recebeu Samuel. José submeteu-se em todas as fases e foi exaltado pelo Senhor. Daniel permaneceu submisso e foi poupado dos leões. Uma submissão nossa pode poupar nós sermos engolidos pelos leões. Irmãs, nós temos visto, é só nós olharmos os noticiários do dia. São leões que estão nesse mundo o tempo inteiro. Leões que estão tentando o tempo todo devorar os nossos filhos. É só você perceber o que está acontecendo com ele. Eu tenho um filho de 17 anos. Eu tenho um de 27 e os leões de 10 anos, eles realmente são bem robustos hoje em dia, viu? Eu tenho 10 anos de diferença de um filho para o outro. Praticamente é uma geração, gente. E como que é diferente você criar filhos na adolescência há 10 anos atrás e hoje em dia? A gente vê que os leões, eles estão muito mais ferozes. A astúcia do inimigo, de Satanás, a fúria dele em cima dos nossos filhos é mais feroz. Então nós temos que levantar ainda em mais ousadia, em mais coragem, em mais jejum. Falei, nós temos que o tempo todo viver em jejum e oração, minhas irmãs. Descansa uma semana e começa jejum na outra semana.
Descansa sua semana do jejum, né, orando o tempo inteiro, mas faz na outra semana de novo. Pelo menos uma vez a semana nós temos que jejuar. Jejuar espiritualmente. Estou falando de jejum intermitente, estou falando de jejuar espiritualmente para propósitos, para nossa casa. Seja essa mulher submissa a Deus. Débora e Jael, elas submeteram e a submissão trouxe libertação para uma geração. Davi se submeteu ao processo que o levou ao trono. E o nosso exemplo maior é o modelo de submissão que é Jesus. Ele diz: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6,38. E porque Jesus se submeteu, nós fomos salvos. O nosso exemplo de submissão a Deus é Jesus. Em que nós submetemos, gente? A gente submeter a Deus. A gente fala em submissão de algo tão complexo, mas a gente não submeter às pressões desse mundo tem se tornado cada vez mais difícil. Fala aí se não é verdade. É muito mais complicado. Tem se tornado cada vez mais difícil a gente submeter a Deus em um mundo que está o tempo inteiro nos pressionando. Nossa família é bombardeada, nosso casamento é bombardeado, nossos filhos são bombardeados o tempo inteiro. Como nós precisamos de submeter a Deus. Como nós precisamos de estar o tempo inteiro submetidas a Deus, a palavra. Como nós vamos ver hoje a forma que nós temos para resistir ao diabo. Foi a mesma maneira que Jesus resistiu o diabo no deserto. São com essas armas que nós temos que vencer, são as únicas armas que nós temos. Então, as nossas formas, né, de submeter a Deus é pela obediência à palavra. Quantos cristãos hoje ainda não conhecem a palavra, não conhecem a Bíblia, não tem mais o costume de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia. Até eu comprei uma Bíblia nova, essa Bíblia aqui ela é ótima. Eu comprei uma Bíblia de estudo. Ela aqui, eu quero indicar ela para vocês. Foi uma amiga minha que me indicou ela. Ela tem a tradução do hebraico, sabe? Se chama uma Bíblia textual. Ela é uma Bíblia de estudo. Nós temos, e cada vez mais, o diabo tem colocado tantas coisas para a gente fazer, tantas coisas no mesmo tempo, sem parar. A gente não tem tempo para a gente ler a Bíblia, mas a gente tem tempo para ficar nas redes sociais. A gente não tem tempo para ler a Bíblia, mas a gente tem tempo. Presta atenção, é tudo uma questão de prioridade. E principalmente nós mulheres, a gente tem um dia mais intenso mesmo. Mas, minhas irmãs, se você não coloca isso como prioridade na sua vida, nós não conseguimos nos submeter a Deus. Nós temos que conhecer a palavra, conhecer, estudar mesmo. Quantas mulheres aí, estudar teologia, estudar o que está por detrás, sabe, do contexto da Bíblia. Temos que ter esse tempo. Não vencemos mais se a gente não tem esse tempo. Como mais nós nos submetemos a Deus pela rendição da vontade, das nossas vontades. A gente quer, eu falei assim, meu Deus. Ontem o pastor estava até falando na igreja e falou assim, como que ele estava apresentando uma criança e ele falou assim, como que com a maternidade, com a paternidade, tem que nascer em nós a paciência. Nós temos que treinar a paciência, principalmente com filhos adolescentes nesse mundo. Quanta paciência nós temos que ter. Paciência, minhas irmãs, como que a gente deve que render a nossa vontade? A nossa vontade às vezes é de estourar, a nossa vontade é de desistir, a nossa vontade não é de orar, a nossa vontade não é, nós não temos vontade. Todas as vontades em nós que nos faz bem, nós não temos vontade de exercitar, nós não temos vontade de comer uma alimentação saudável, a gente não tem por nós mesmos. Nós nascemos do pecado e é uma luta que nós vamos ter até o fim dos nossos dias. Do espírito contra a carne. A Bíblia nos fala dessa luta, dessa guerra que existe entre a nossa carne e o nosso espírito, para tudo, desde quando nós acordamos pela manhã.
Então, as formas que a gente se submete a Deus, pela mente renovada, renovada na palavra, é todos os dias, já é acordar orando, é acordar com louvor dentro da sua casa. Presta atenção, eu falo que o louvor ele muda muito o ambiente dentro de casa, por isso que eu não aceito dentro da minha casa nenhum tipo de música que não seja para glorificar o nome do Senhor. Não seja. Vocês já ouviram as músicas que os nossos adolescentes hoje ouvem, escutam? Gente, aquilo ali polui a mente deles. Outro dia eu estava escutando uma música aí, que estava lá no Spotify do meu filho, eu peguei e falei com ele assim, aí eles começam a rir na hora que eu estou falando, mas eu falei assim, sabe quem fez essa música? Eu falei assim, literalmente, foi lá o Satanás, juntamente com os demônios, aí o Satanás escreveu a letra e os demônios dele colocou a melodia e aí colocaram aí no mundo para os adolescentes ouvirem, para os jovens ouvirem. Aí eu falei tão assim que todo mundo ficou assim olhando para mim. Ele falou assim, eu falei, escuta, você vai ver a degradação do ser humano, é aquela música. E essas músicas que eu falei, não ouve e oro para Deus limpar a mente, limpar o coração. Gente, o tempo todo nós temos que estar em alertas e não toca dentro da minha casa. Então é renovar a mente pela palavra, pelos louvores, pela adoração. E hoje até mesmo as músicas cristãs a gente tem que observar qual música que a gente está ouvindo. Gente, a música quando ela vem do céu, quando ela vem do Espírito Santo, a gente sente no Espírito, vocês já viram? Nós que temos o Espírito Santo, a gente ouve aquela música e a gente rende a Deus, a atmosfera da nossa casa muda, a atmosfera do lugar muda, traz a presença de Deus. Então é pela mente renovada que nós nos submetemos a Deus. E a gente tem que renovar todos os dias. É pela vida de oração. Temos que ser constante em oração, minha irmã. É orar o tempo todo, orar sem cessar. Orar o tempo inteiro. Eu oro com meu filho indo para a escola, eu oro com meu filho voltando da escola, eu oro quando eles estão na escola, eu oro para o meu marido, eu oro o tempo todo. A oração é algo poderoso e maravilhoso, porque você pode estar em qualquer lugar, gente. Quando Jesus, né, ele veio para isso, essa foi a função de Jesus aqui na Terra. Ele fala assim, olha, eu vou vir aqui para a Terra, eu vou ficar esse tempo aqui, os 33 anos, e depois a última palavra de Jesus para o discípulo é necessário que eu vá. Vocês querem que eu fique, mas é necessário que eu vá, para que sejam enviado o Espírito Santo. Então, a função dele foi essa, ele veio, ele esteve entre nós, e ele foi para deixar o Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando Jesus morreu, ele fala que o véu foi rasgado de alto a baixo, para que a gente possa entrar na presença dele em todos os lugares. A oração é algo poderoso. Você pode estar, tem a oração instantânea, a oração que você tem ali um momento, mas você pode estar em constante oração. Isso é maravilhoso demais. Né? 1 Tessalonicenses 5,17 fala sobre isso, vida de oração que nós temos que ter, é orar o tempo inteiro, e eu falo assim, os nossos grupos mais que oram são pequenos grupos, porque o nosso grupo é um grupo de oração, a gente vai ali para orar, às vezes a gente não tem tempo para orar dentro da nossa casa, e os grupos mais que oram, a gente põe a oração como prioridade, e por isso, porque os benefícios da oração todas nós queremos, mas a gente está ali orando. Muitas vezes a nossa carne não quer, minha irmã. A gente quer os lugares lotados, a gente quer, sabe, muitas coisas. A gente não quer ter aquele momento, aquele silêncio. E cada dia mais que passar o tempo, menos nós vamos querer. Porque o mundo e Satanás, ele tem trabalhado para isso. Para isso. Depois, se você quiser participar de algum grupo, a gente tem grupos online também. Aí você envia um direct, eu envio para você os grupos que a gente tem online. A gente tem os grupos online pelo Zoom, a gente tem os grupos presenciais. Gente, é maravilhoso demais a gente estar ali orando umas pelas outras, orando, é orar sem cessar. A palavra fala sobre isso, orar sem cessar. Você está na cozinha, você está fazendo almoço, quando eu estou fazendo almoço, falo assim, Senhor, abençoa meu filho aonde que está. Eu não estou lá, mas o Senhor está. Então, vamos ter a vida de oração. Assim nós submetemos a Deus. Sabe qual outra forma que a gente tem de submeter a Deus?
emoções entregues a Deus. As nossas emoções, sabe, como nós precisamos de dominar e submeter a Deus as nossas orações, as nossas emoções. Como que nós somos, às vezes, não podemos ser lideradas pelas nossas emoções. Gente, ao mesmo tempo que a gente tem essa percepção, a gente fez aquela série, né? Raízes e Asas. Nós somos mais emocionais do que os homens, mas a gente tem que entregar as nossas emoções a Deus. Vamos orar, Maria José, por ele. Entregar as nossas emoções a Deus. Entregar, submeter as nossas emoções a Deus. Assim nós submetemos a Deus. Nós submetemos a Deus pela renúncia diária da carne. É isso que eu tenho falado. É uma luta o tempo inteiro, o tempo todo. Mas qual que você vai deixar vencer? A voz da serpente ou a voz de Deus? Essa é a nossa luta diária, a nossa luta constante. Minhas irmãs, saia dessa série com um novo olhar para cada um dos seus dias. Para cada um dos seus dias. Eu falei isso com vocês no início do ano, gente. Eu estava obesidade grau 1, eu estava com problema nas minhas veias safenas, né? Então as minhas pernas estavam inchadas. E aí quando eu observei aquilo, e me vi, e eu estou, né, na perimenopausa, e eu estava sentindo um desânimo. Eu não queria fazer nada, absolutamente nada. Eu sempre fui uma pessoa muito esperta, né, muito ágil, né? E eu vi que eu falei assim, gente, essa pessoa não está sendo eu, não está sendo, sabe? Mas naquela hora, eu lembro que eu estava orando, por isso que eu estou falando, a gente tem que estar em constante oração. Eu estava orando, falei assim, Senhor, me ajuda a sair da onde que eu estou. Eu comecei a pensar, sabe, pensar várias coisas, e aí vinham meus pensamentos, vinha a voz da serpente, falava assim, deixa isso pra lá, fica nessa posição mesmo. E meu marido, ele começou andar de bicicleta, sabe? Então, eu vi meu marido todo animado e eu com aquele desânimo, com aquela coisa, com aquela apatia. Mas naquela hora, eu não escutei a voz da serpente, eu escutei a voz de Deus. Deus falou assim: não, minha filha, ainda não acabou. Tem algo para você fazer ainda. Ainda precisa, esse mundo ainda precisa das suas orações. Os seus filhos ainda precisam das suas orações. Eu ficava pensando assim: meus filhos já estão grandes, já se viram sozinhos. Você começa a pensar coisas e aquilo começa a te deixar num lugar horrível, um buraco. Saiba que essas vozes são as vozes da serpente, mas lá naquele buraco eu escutei a voz de Deus, meus irmãos. Eu escutei a voz de Deus e ele escuta e fala assim, eu vou te tirar daí. E aí eu comecei a olhar médicos, eu comecei a estudar sobre esse momento que eu estou vivendo, né? O envelhecer da mulher é muito diferente do homem. Eu estou com meu marido há 33 anos, desde os 15 anos de idade. Eu estou com meu marido, né? Da época de namoro, eu casei com 16 anos. E o processo de envelhecimento da mulher é muito diferente do homem. Mas Deus está com a gente em todos os momentos, e em todos os momentos da nossa vida, vai ter a voz da serpente e vai ter a voz de Deus. É nessa hora que você tem que saber detectar qual que é a voz da serpente, qual que é a voz de Deus. Eu falei, não, eu vou procurar algo para eu fazer. Comecei a estudar tudo sobre a perimenopausa, sobre a menopausa. Comecei a estudar tudo, comecei a mudar minha vida, comecei a mudar minha mente, comecei a mudar minha alimentação. Isso, inclusive, eu estou escrevendo sobre isso, né? Quando o corpo ora, o nosso corpo também ele ora. Comecei a mudar minha alimentação, fui para o Brasil, saí, procurei, porque aqui não é bom de médico, fui para o Brasil, procurei os médicos, comecei a fazer reposição hormonal, fiz o processo de emagrecimento, estou na academia, faço agora musculação. A minha vida mudou, porque uma hora eu não escutei a voz da serpente, porque a serpente ela queria me matar em vida, e a serpente ela quer te matar em vida, porque ela sabe que você é necessária aí dentro da sua casa, na vida dos seus filhos.
Em nome de Jesus, não escute a voz da serpente. Se vem desânimo na sua vida, se vem desânimo sobre o seu corpo, aqui submeta o seu corpo, a sua mente, à vontade de Deus. E Jesus ele fala: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Não sobreviva, não se acomode na situação que você está. Não acomode. E quantas coisas eu aprendi indo para a academia. Quantas coisas eu aprendi a colocar o meu corpo para poder exercitar, a forçar o meu corpo. E eu lembro que um dia eu fui na academia para fazer o teste, né? Eu subi naquela escada, eu falei assim, Senhor, misericórdia, eu não vou conseguir isso. Eu não consegui ficar 30 segundos, minhas irmãs. 30 segundos, isso eu tô falando do início do ano. 30 segundos eu não consegui ficar. Falei, essa escada não tá subindo, ela tá descendo pro inferno, não é possível. E eu lembro que eu saí dali tão desanimada, eu falei, eu não vou conseguir. Mas eu lembro que Deus falou assim comigo, só venha. E eu vou estar com você no caminho, só venha. Eu só tinha que me apresentar. E eu comecei ali hoje, nossa, hoje tem uma senhora que eu faço é num estúdio, né? E aí tem uma senhorinha que ela vai lá, ela olhou pra mim, meus irmãos, eu me emociono porque ela olhou pra mim, ela tá começando aí tem pouco tempo, ela fala assim: "Você é uma inspiração pra mim". Porque eu vejo você assim muito constante e eu vejo que você consegue fazer todos os exercícios, eu não consigo. Eu falei com ela assim: "Só venha. Se eu sou uma inspiração pra você, só venha". Então, e hoje, como que Deus vai trabalhando ali a nossa resistência, o nosso corpo ele vai ficando mais resistente, e assim também é na nossa vida espiritual. A gente vai ficando mais resistente. Então, só ore, minha irmã. Só abre os seus olhos, só faça decisões e Deus faz o resto para você. Ele faz quando você se submete. Qual é a outra forma que a gente tem de submeter a Deus? Pela vida de santidade. Sede santo como eu sou santo, diz o Senhor. Gente, como a gente tem falado pouco de santidade esses dias. Como a gente não tem falado nada de santidade esses dias. E nós só veremos a Deus através da santidade. O que é a santidade? É a gente ser separado desse mundo. Não, eu falo para os meus filhos, aqui, o mundo inteiro pode estar fazendo. Mas você não vai fazer. Seus amigos todos podem estar fazendo, mas você não vai fazer. Todo mundo pode estar fazendo, mas você não. Você não. Gente, se a gente não. Mulheres, se a gente não prestar atenção, a gente vai seguindo o ritmo do mundo. Deixa eu falar para vocês, eu estou fazendo um estudo sobre as marcas de luxo e a mulher cristã. Eu vou só dar uma pincelada aqui. Você sabia? Hoje a gente é o tempo todo bombardeada para a gente. E eu vejo isso muito no nosso meio. Muito no nosso meio. A gente quer, a gente deseja, porque a gente. Mas só que as marcas, né, de luxo, elas foram criadas para haver uma separação entre o grupo de pessoas e a grande massa. E o evangelho, ele não é separação, ele é inclusão. Gente, eu já vivi um tempo na minha vida que eu desejava, né? Eu tinha condições, né? E eu tinha condições e eu usava aquilo, mas quando eu passei pelo processo, a nossa família passou pelo processo de falência, foi há 8 anos, eu vi o preço daquela bolsa que eu tinha pago em uma bolsa e depois faltava tudo na minha geladeira. E eu falei assim, meu Deus, como que a gente gasta aquilo hoje para mim? Eu sei o valor do dinheiro, sabe? Deus restaurou tudo de novo, né? Eu passei 5 anos assim no deserto e Deus restaurou. Hoje eu tenho condições de comprar, mas hoje eu falo assim, meu Deus, eu olho e falo como que é fútil. E se a gente não prestar atenção, a gente vai entrando nessas coisas. Isso é ser separado, isso é ser santo, você não se render. A nossa busca, eu me cuido, irmãs, eu gosto de cuidar, sabe? Eu gosto de me cuidar, eu gosto de me vestir bem, mas
tem uma linha muito tênue da gente, essa busca pela juventude, sabe? Essa busca que a gente tem pela juventude, como que a geração, as meninas, elas vão ver em nós, né? A Bíblia, ela exalta muito o idoso, as mulheres maduras, né? As nossas marcas, as nossas... Como que essa geração vai olhar em nós e a gente buscando assim pela juventude, pela beleza de uma forma tão exagerada, como que elas vão ver, como que elas vão respeitar o idoso? Como que elas vão respeitar a nossa maturidade? Sendo que a gente não pode nem falar, né? Menopausa, você tá ficando velha. Gente, eu tenho tanta alegria de estar com 50 anos, porque os meus 50 anos, eu falo assim aqui em casa, eu falo assim, eu não troco meus 20 para meus 50 de jeito nenhum, porque eu sou outra pessoa, é mais madura, a gente tem um olhar tão diferente para a vida, que eu quero ensinar as mais jovens o que eu não aprendi. Mas se eu ficar buscando essa beleza, essa juventude, e preste atenção, que hoje o mundo sabe, quer oprimir a pessoa que está ficando mais velha. Sendo que a Bíblia exalta essa, sabe? É tudo um equilíbrio que a gente tem que ter. A gente tem que ter um autocuidado, mas na nossa idade, na nossa, sabe? E a nossa idade traz muita experiência para a gente. Então, muito cuidado para não ultrapassar. Todo excesso nos leva para um lugar de pecado. Você não pode ficar sem cuidar de você, porque é isso que Satanás quer, e você não pode deixar isso se transformar em vaidade. Gente, como que a gente tem que viver nesse equilíbrio, nesse tempo que nós estamos vivendo? Qual outra forma que a gente tem de submeter a Deus? Escutando a voz do Espírito, pela confiança absoluta em Deus, pela prática constante da fé. A fé, ela é prática, minhas irmãs. Nós temos que praticar as fés todos os dias. E como que nós resistimos ao diabo? Preste atenção. Como que Jesus resistiu ao diabo no deserto? É a maneira com que nós temos que resistir ao diabo. E é só dessas maneiras que nós conseguimos resistir ao diabo. Preste atenção. No deserto, Jesus nos ensinou o caminho para resistir ao diabo. Ele resistiu com a palavra. Com a palavra que ele resistiu. Está escrito. Você sabe o que está escrito? Para tudo aqui em casa, teve um dia que eu estava conversando com a minha sobrinha falou assim, tia, a senhora sabe a Bíblia na cabeça, né? Para todas as situações, a Bíblia tem algo a dizer a respeito. Por isso que é muito bom você ler a Bíblia constantemente, porque você lembra, Deus te faz lembrar. Então, Jesus, ele resistiu ao diabo com está escrito. Pela palavra. Quando o diabo tentou distorcer a verdade, Jesus respondeu com a escritura. Hoje você resiste declarando a palavra sobre a sua mente, sobre a sua casa e suas emoções. Em nome de Jesus. Então você tem que ter a palavra. Quando ele vir contra você, quando ele vir contra a sua casa, está escrito. Eu sempre falo só que na hora que meus filhos estão falando, eu falei, filho, está escrito assim na palavra. Está escrito assim e vai acontecer assim. E é o poder que a gente tem em saber a palavra e em declarar a palavra. Por isso que eu falo declarações bíblicas. Eu declaro mesmo todos os dias a palavra. Você que está lá no nosso canal, você que não está e você quer entrar, eu vou colocar nos stories. Está lá nos stories já, né, o canal para a gente colocar. Eu sempre vou fazer declarações bíblicas ali. Eu faço muita declaração bíblica, porque é mostrar para o diabo. Está escrito na palavra. E eu declaro essa palavra na minha casa. Eu declaro essa palavra na vida dos meus filhos. Eu declaro essa palavra na minha vida, na minha casa. Eu declaro essa palavra.
Como que Jesus resistiu ao diabo? A segunda maneira, ele resistiu pela identidade. Tu és meu filho amado. Lucas 3:22. O diabo questionou, se és filho, olha só o que ele falou, se você é filho de Deus, Jesus não negociou a sua identidade. Hoje você resiste lembrando, eu sou filha de Deus. Romanos 8:16. Nós somos filhas de Deus. Então ele resistiu ao diabo falando, eu sou o filho de Deus. Eu sou. Ele era o próprio Deus, né? Jesus, mas ele estava ali em filho. Tu és o meu filho amado. Ele resistiu pela identidade. E todo tempo você tem que saber que você é filha de Deus, amada de Deus, amada do Pai. Teve uma que falou que, né, eu não consigo ter autocuidado. Quando você entende com você mesma, quando você entende isso, eu entendi isso tem pouco tempo, estou falando, foi em janeiro que eu comecei isso. Quando você entende, eu sou templo do Espírito Santo. Eu vou lançar um e-book essa semana falando quando o meu corpo ora. Né, a teologia do corpo feminino, como que a gente também tem que colocar o nosso corpo para orar. E como também que a gente pode mudar coisas diárias na nossa vida, na nossa alimentação. Quando a gente vai alimentar, a gente alimenta melhor. Quando a gente sabe que a gente é filha amada de Deus, que esse corpo aqui é templo do Espírito Santo, a gente começa a se cuidar melhor. E quando você cuida de você, você consegue cuidar melhor dos outros. Quando você cuida de você primeiro. E principalmente nós mulheres, ou a gente vai muito para um lado ou muito para o outro. A gente tem que ficar ali no meio. Não podemos cuidar demais que se transforma na vaidade e não podemos cuidar de menos, porque isso vira desleixo e você não dá valor àquilo que Deus te deu de mais precioso. E você não consegue cuidar dos outros como deveria. Você não consegue administrar uma casa como deveria. Quando você tem esse autocuidado com você mesma primeiro, sabendo, né, tendo essa identidade formada em Cristo, tudo muda. E as pessoas, o seu marido, os seus filhos começam a te dar mais valor. Preste atenção. Eu fiz algo aqui em casa, né, desde no início do ano, eu comecei a passar por esse processo de emagrecimento, comecei a passar pelo processo, várias coisas. Aí, antes eu não me arrumava, eu saía. E do jeito que eu tava, eu saía. Agora não, eu me arrumo mesmo para sair. Outro dia meu marido falou assim, onde que você vai? Desse jeito, eu falei, vou no supermercado. E as pessoas que estão à sua volta começam a te respeitar mais. Tô falando as pessoas da sua casa mesmo, porque você começa a se respeitar. Você começa a se dar valor. O valor que Cristo te deu. Sabe o que eu comecei a pensar? Falei assim, gente, Deus me ama tanto que se a gente pensar no sacrifício de Jesus por nós, minha irmã, se tivesse só você nesse mundo, Deus ainda morreria por você. Eu mudei tanto na minha vida, né? Eu dei tantas coisas no meu diário, na minha alimentação, eu me alimento com mais cuidado, eu cuido, sabe, mesmo da minha saúde, como eu cuido da saúde do meu marido. Hoje nós fizemos aqui na saúde do meu marido, como que a gente alimenta melhor e como que eu trouxe essa alimentação saudável para dentro da minha casa. Até ontem à noite, eu ia colocar para vocês nos stories, depois acabou que eu não coloquei, mas ontem à noite a gente estava assim, ele falou assim, tenta fazer uma receita de pão de batata doce, eu fiz um bolo saudável, fiz um pãozinho saudável, e você vê que você realmente é a coluna do seu lar. Se você mudar, tudo muda ao seu redor, minha irmã. Tudo muda ao seu redor. Então vai mudando aos poucos, sabe? Vai retirando aos poucos. Eu quero muito trazer isso para nós, esse equilíbrio de tudo, sabe? Da beleza, como que a gente cuida com o corpo, como que a gente cuida da família, porque nós somos esse ser tricotômico, corpo, alma e espírito. E nós, mães, a gente tem que tomar muito,
A gente tem que ter muito esse olhar, porque a gente às vezes preocupa muito, né? Principalmente nós somos mães que oram, a gente preocupa muito com os nossos filhos, preocupa muito com a nossa família, e a gente tem a tendência de nos deixar de lado. Não deixe, cuida de você. Então, e ele resistiu, né, ao diabo pela identidade. E você é filha de Deus, nós somos filhas de Deus. Qual é a outra maneira que ele resistiu? Que Jesus resistiu ao diabo? Ele resistiu pela submissão à vontade do Pai. Jesus disse: adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Mateus 4:10. Então, hoje, nós resistimos escolhendo servir a Deus acima do ego, acima dos desejos, acima das comparações, acima das distrações, acima do mundo. Adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Jesus, ele venceu o diabo no deserto pela palavra. Ele resistiu pela submissão à vontade de Deus. É você submeter a sua vontade. Né? Você falou que não tem autocuidado. É você submeter. Eu vou ter esse autocuidado porque eu estou submetendo a Deus, irmãs. Porque quando você tem esse autocuidado com você, tudo muda. Quando você levar o autocuidado como algo espiritual, tudo muda ao seu redor. Tudo muda ao seu redor. É submeter à vontade de Deus. Qual outra maneira que Jesus resistiu ao diabo? Ele resistiu rejeitando atalhos. O diabo ofereceu atalhos de glória. Jesus recusou. Hoje resistimos dizendo não às portas que parecem fáceis, mas não são de Deus. E eu vou falar, esse caminho da gente, essa decisão da gente não ter atalhos, criar filhos hoje em dia, é um desafio, minhas irmãs. Criar filhos segundo a palavra de Deus é um desafio. Manter a aliança do casamento é um desafio, mas não tem atalhos. É pela palavra, é pela oração diária, é pela nossa vontade, sabe? Vontade de fazer a família dar certo. É de fazer a aliança dar certo. É de fazer os nossos filhos darem certo. É não desistindo no caminho. Nós vamos ser tentados a desistir o tempo inteiro. Ah, não vou orar mais não, tô cansada de orar. Ah, eu não vou não, vou me deixar mesmo, igual eu fiz no início do ano. Ah, vou deixar isso pra lá mesmo, eu não vou cuidar da minha saúde, é nada. Não, vai cuidar sim. Tudo que é muito fácil, muito atalho, não é de Deus, minhas irmãs. A gente vê um Deus que ele nos ensina em tudo. A gente tem que ter a consciência de que o nosso Deus ele é um Deus de processos. Nós sempre vamos estar em processo. Sempre nós vamos passar por processos. Eu falo assim muito aqui que a gente sempre tem que ter motivo para orar. Nunca vai estar tudo bem, minhas irmãs, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo às mil maravilhas vai estar quando Jesus voltar. Deus não nos prometeu que seria algo fácil, mas Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Sabe, a nossa satisfação, a nossa alegria está em Deus, a nossa plenitude. Vocês estão vendo tudo que está acontecendo na mídia, né? Esse rapaz que foi preso aí no Banco Central, ele queria. O diabo faz a gente querer. A gente não tem um limite no nosso querer. E todos nós estamos sujeitos a ter essa vontade, ou é vontade, sabe? Não vamos, a gente só é pleno mesmo em Deus. Nós só temos plenitude na vida em Deus. Nossa, eu quero, se é uma coisa que eu tento passar para os meus filhos, é isso. Fala assim, meu filho, você vai ser somente feliz em Deus. Você somente vai ser pleno em Deus. Sempre nós vamos ter alguma coisa no caminho. Sempre nós temos que ter motivos para orar. Mas é a gente buscar essa plenitude em Deus todos os dias. Tudo que estudamos nessa série te trouxe até aqui.
Foi Deus que te trouxe para estudar esses dias, para fazer esse propósito. Submissão, resistência e vitória. Esse é o caminho. A gente submete a Deus. Com a submissão a Deus, a gente resiste ao diabo e nós temos vitória. A gente vive processos, mas a gente sempre tem vitória. Reparem, olhe para trás um momento, eu tenho muitas vitórias na minha vida. Que todos os processos, uma hora ele teve um fim. Gente, se a gente for perceber, eu desafio você a parar um pouco e olhar para trás e ver quantos gigantes você já venceu. Deus esteve com você o tempo inteiro. Você chegou até aqui. A queda começou com uma mulher insubmissa. A redenção começou com uma mulher submissa. Agora é a sua e a minha vez de escolher qual voz vamos seguir e qual legado vamos deixar. Se é algo que eu deixo aqui para os meus filhos, é isso. Eu sou chata mesmo. Mas ontem eu estava, e com isso eu vou findar, eu estava aqui em casa no final de semana, nós passamos o final de semana. Aqui foi o final de semana de Thanksgiving. Então aqui é o maior feriado que tem. Então, quinta, sexta, sábado e domingo, né, nós ficamos aqui em casa. Não viajamos, daí meu marido não foi trabalhar, o meu filho não foi trabalhar, o outro não foi para a escola. Nós ficamos aqui. Tem a minha mãe de 84 anos, a gente é diferente, né? Cada um tem um temperamento. Aí nós sentamos à mesa, porque geralmente a gente tem muito intenso, pelo menos uma vez por semana, porque meus filhos têm horários diferentes, nossos filhos vão crescendo, vão ter horários diferentes, né? De sentar à mesa. Então, sempre a gente almoça, eu, meu filho mais novo e o meu marido durante a semana. Mas meu filho mais velho, ele chega tarde do trabalho, não dá. Então, no domingo nós sentamos juntos e esse final de semana deu pra gente tomar um café da manhã juntos, a gente estava ali sentado. E aí a gente começou a falar algumas coisas, e a gente começou ali na discussão com meu filho de 17 anos, e aí depois o meu filho mais velho falou assim, olha só, a gente não senta para tomar um café da manhã juntos, e quando a gente senta, e vocês vão falando isso, eu falei assim, filho, isso é família. E eu estava ali ensinando ele, nós estávamos ensinando seu irmão. Isso é família. E numa mesa, a gente não deve negociar os princípios de Deus. Então, é a gente submeter à vontade de Deus, é a gente passar por esses momentos, é saber que a nossa família está ali, a gente está falando da palavra, instruindo um filho. Isso às vezes é cansativo, mas é algo necessário. E aí a gente foi falando ali, eles foram. E aí, só que a gente estava na igreja no domingo, a gente tinha tido essa discussão no sábado, e aí os dois estavam lá na igreja e me abraçaram lá na igreja. Ele falou assim, mãe, a senhora tem razão. E é isso que a gente vai vivendo a vida, a gente não negociando princípios, os nossos filhos aprendendo e Deus ministrando no coração deles. Eu falei assim, aqui em casa eu não aceito ninguém em casa no domingo. É irmos para a igreja. É a gente resistir. Nós temos que ir. Eu acordo eles cedo e nós vamos para a igreja. Gente, é uma luta. Eles vão crescendo e vão tendo as responsabilidades mas vamos. É você que faz isso, é você tomar a decisão. Qual legado você vai deixar? Eles têm, eu não sou perfeita mesmo, quantas imperfeições eu tenho no meu dia a dia, eles sabem. Eu falei assim, vocês têm aqui uma mãe imperfeita. Tudo às vezes às vezes teve um dia que o meu mais velho reclamou, eu falei assim, olha, pode saber que tudo aí eu errei, mas tudo foi tentando acertar. A gente não vai acertar na maternidade, nós não vamos acertar sempre no casamento, mas tudo é tentando acertar. É a motivação do nosso coração. E no final, Deus faz cooperar tudo para o nosso bem. Deus faz cooperar. Nós declaramos, né? Eu declaro que a sua decisão de submeter a Deus não abençoará apenas você, minha irmã, guarda isso. Mas abençoará a sua casa, seus filhos, seus netos e toda a sua posteridade. Porque quando uma mulher se submete a Deus, toda uma geração é alcançada.
Que a sua vida seja o eco de Maria, minha irmã. Cumpra-se em mim a tua vontade, em nome de Jesus. Que a sua vida seja o eco de Maria. Que a sua vida, as suas ações, as suas decisões diárias de escolher uma boa alimentação para você colocar na mesa, escolher uma comida nutritiva para você, você levantar, você ir caminhar, movimentar. Né? Eu estou escrevendo esse livro, Quando o Corpo Ora, esse book. Primeiro eu vou lançar ele como e-book. Ali já vai dar para vocês terem uma noção, mas depois eu vou lançar ele mesmo, né? Falando sobre essa alimentação que a gente tem que ter, esse cuidado que a gente tem que ter com o tempo do Espírito Santo, principalmente nós mães, sabe? De comer uma comida nutritiva, de tomar chá. Gente, uma mulher ela tem que tomar chá verde, né, de antioxidantes para você poder limpar o seu corpo de toxinas. Como que a gente precisa disso? São coisas simples, mas que são poderosas. Eu falo sempre, quando eu olho Jesus, a gente está lendo ali o Novo Testamento, as ações de Jesus eram simples, mas eram poderosas. Hoje, tudo que está acontecendo no mundo, a tecnologia, nos faz ter esse olhar somente para as coisas, sabe, grandiosas. Mas Jesus ele está no simples. Você não sabe o que simples hábitos podem transformar a sua vida. Simples. Coisas pequenas. Transforma toda a sua vida e toda a sua casa. É você orar todos os dias. Eu aprendi o poder do todo dia, indo na academia todos os dias. Eu vou na academia todos os dias, né? Todos os dias, eu falei assim, todos os dias eu vou. E como que isso transforma? Tem uma menina que eu sigo que ela usa aquele anel, né? Tem um anel aqui que ela mede tudo no seu corpo, né? A sua condição cardíaca, a sua temperatura corporal, sua qualidade de sono. É igual o Apple Watch. E aí ela ia todos os dias para academia a pé. E ela usa o anel, então ela ia a pé. Ela tinha 5 anos mais nova do que a idade dela mesmo, na idade vascular dela, do coração, ela era 5 anos mais nova do que a idade dela. E ela ia todos os dias para academia a pé, então ela andava 30 minutos para chegar na academia. Aí ela falou que teve um mês que ela estava com mais coisas para fazer, ela foi de carro para academia. E ela falou que esse anel que mede, né, a idade vascular, colocou ela 1 ano mais velha. Só de 30 dias de caminhada diária de 30 minutos, ela ficou mais velha na idade vascular. Então, são coisas pequenas que às vezes a gente não enxerga. Se você caminhar todos os dias 20 minutos, é o poder do todo dia. Então, se você orar todos os dias, se você ler a Bíblia todos os dias, se você for na academia todos os dias, se você comer uma alimentação saudável todos os dias, isso traz grandes resultados. É submeter a Deus todos os dias. Isso traz muito impacto para a nossa vida. Todos os dias. Esse é um Deus de processo. É o processo do todo dia. É a gente ser fiel todos os dias. Todos os dias. Né? Eu tô passando uns crimes, falei, gente, como que dá resultado mesmo? Eu passando todo dia. Um tratamento que você faz de cabelo todos os dias, mas é porque nós estamos sendo bombardeados com o mundo, que é algo que eu quero rápido, eu quero instantâneo, eu quero. Então você vai todo dia, Poliana vai todo dia e você vai ver o resultado. Todo dia. Todo dia. É porque a gente não tem paciência para esperar o resultado. E aí a gente, sabe, é ser fiel todos os dias, é submeter a Deus todos os dias em tudo. Então, seja abençoada com essa série, né? Nós vamos começar aí o mês de dezembro. Eu vou iniciar uma série na semana que vem, até o final de dezembro. E eu tenho certeza que a gente submetendo a Deus todos os dias, toda uma geração será alcançada. Uma pessoa, uma menina falou assim, né? Cumpra-se em mim segundo a tua palavra.
e o ventre dela gerou aquele que salvou uma geração, uma menina. Você é importante. Uma decisão sua de escutar a Deus transforma toda uma geração, transforma a sua casa, transforma os seus filhos. Ah, mas se você não conhece como é que estão os meus filhos, gente, continue orando, continue perseverando. Vamos orar para que você continue perseverando. Faça aí escolha bem. Eu amo essa música, né? Escolha, faça a escolha da boa parte. Escolha todos os dias, a boa parte, a estar submetendo a Deus. Em nome de Jesus. Feche aí os seus olhos. Vou orar por você, Poliana, vou orar pelo filho da Maria José, está internado novamente. Vou orar por nós. Esteja aí orando também. Feche os seus olhos. Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor colocou essa série para nós fazermos, esses dias de jejum, de oração. E eu creio que é em nome de Jesus, Pai, eu creio que houve grandes mudanças em nós. Houve grandes mudanças, ó Deus. Eu declaro, ó Pai, em nome de Jesus, que nós vamos todos os dias nos submeter à vontade do Senhor. Nós vamos nos submeter, nós não vamos cansar de orar pelos nossos filhos. Nós não somos aquelas que retrocedem, mas somos daquelas que avançam para a salvação. Eu quero entregar, Senhor Deus, a cada filho aqui. Senhor, não sei a situação, Senhor Deus, de cada um deles. Mas em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa trazer de volta aquele que está desviado. Que o Senhor possa, Senhor Deus, em nome de Jesus, curar aquele que está doente. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, ó Pai, abençoar a mente, ó Deus, daquele que está com a mente confusa, aqueles que estão nos vícios, ó Pai. Aqueles que estão, Senhor Deus, escutando, Senhor, a voz do diabo, ó Deus, a voz da serpente. Eu te peço agora pelos nossos filhos, ó Pai. Abençoa-os, ó Deus. Livra-os, ó Deus, de todo o mal. Senhor Deus, que as promessas do Senhor possam ser cumpridas na vida dos nossos filhos, Senhor. Em nome de Jesus, nós não geramos filhos para perdição, mas nós geramos filhos, Senhor Deus, para salvação. Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada um deles, do alto da cabeça à planta dos pés, os órgãos internos e os órgãos externos, ó Pai. Dando cura, Senhor Deus, na área que eles precisam. Aqueles filhos, Senhor Deus, que estão presos, Senhor, nas emoções. Eu te peço agora, em nome de Jesus, que as emoções possam ser curadas, saradas agora. Senhor, em nome de Jesus, aqueles que estão sendo, Senhor Deus, atraídos, ó Pai, pelas amizades, ó Deus, que não são do Senhor, eu te peço. Em nome de Jesus, que o Senhor possa desviar dos caminhos dos nossos filhos, Senhor. Aquelas pessoas que não são para estar. Em nome de Jesus, ó Pai, livra os nossos filhos, ó Deus. Livra os nossos filhos, Senhor, das garras do inimigo, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, como mães nessa hora, que as promessas do Senhor possam se cumprir na vida de cada um deles. E nós queremos declarar mais uma vez, não geramos filhos para perdição. Nos dê sabedoria, nos dê graça. Senhor Deus, nos dê coragem. Senhor, nos dê ousadia para criar os nossos filhos no caminho, para a gente não negociar princípios, ó Deus, na nossa mesa. Que os nossos filhos possam aprender com as nossas atitudes a quem eles devem, Senhor Deus, honra, que é o Senhor dos exércitos. Senhor, coloca palavras na nossa boca de sabedoria. Coloca graça no nosso coração. Que nós possamos ser a mãe que os nossos filhos precisam no momento certo, Pai. Em nome de Jesus, livra os nossos filhos, Senhor, nessas escolas, ó Pai, de filosofias vãs, ó Deus. Em nome de Jesus, abençoa o ambiente escolar aonde eles vão todos os dias, ó Deus. Livra, Senhor, que eles possam ser retos,
Que eles não possam, Senhor Deus, em nome de Jesus, se embaraçar em nada dessa vida, Pai. Mas que eles possam, em nome de Jesus, ó Deus, que a semente que nós plantamos na vida deles de oração possa brotar no caminho que eles vão estar andando, Senhor Deus, eles vão ser parados pelo Teu Espírito, porque ouvirão a Tua voz. E nós agora, nós ministramos, ó Deus, que eles vão ouvir a voz do Senhor. Abençoa os ouvidos, a mente, os pés, ó Deus, as mãos, ó Pai. Em nome de Jesus, que tudo que eles tocarem, Senhor Deus, possa ter a prosperidade do Senhor, aonde eles colocarem os pés, ó Deus. Possa ser o lugar que o Senhor os encaminha, Pai. E que o Senhor possa ser o pastor deles, que não possa faltar graça, que não possa faltar sabedoria, que não possa faltar saúde na vida deles, porque o Senhor é o bom pastor. Nós pedimos ao Senhor nessa hora, Senhor Deus, por cada mãe, por cada esposa aqui, Pai, por cada marido, por cada família aqui representada. Nós nos submetemos a Deus nessa manhã. Nós queremos submeter ao Senhor todos os dias da nossa vida, para a gente resistir às armadilhas do diabo contra a nossa casa, contra a nossa família, contra os nossos filhos. E nós declaramos que esse posicionamento nosso, Senhor, irá abençoar não somente nós, não irá abençoar somente, Senhor, a nossa casa, mas irá abençoar todos ao nosso redor, irá abençoar, Senhor, a nossa geração. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós oramos nessa manhã. Nós declaramos a Tua palavra na nossa vida, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos em nome de Jesus. Nós vamos fazer agora, eu tenho recebido muitos pedidos de oração pelos filhos. A gente estava ali, eu estava falando lá no grupo de líderes, né? Como os nossos filhos estão sendo atacados hoje, minhas irmãs. Eu tenho um filho de 17 anos, tem outro de 27, em todas as áreas. Então nós vamos começar na semana que vem a oração pelos nossos filhos. A gente fez uma vez oração da cabeça aos pés. Nós vamos fazer uma semana de oração por eles, né, especificamente para a vida deles. E orando pela mente, orando pelos relacionamentos, orando por... E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas, né? Para a gente entrar um ano, eles estão aí nas escolas, né, recebendo tanta... Gente, é muito... Eu tenho um filho adolescente de 17 anos e eu posso falar com vocês. A gente tem que permanecer, a gente tem que continuar orando, a gente tem que continuar clamando o tempo inteiro, vigiando, sendo forte, sendo corajosa e não desistindo, sendo destemidas. E para isso a gente tem que cuidar da gente, para a gente poder estar forte, para a gente poder estar cuidando deles, naquilo que eles precisam. Eu vou ver se eu começo essa semana. Se você não entrou no canal, entre no nosso canal. Eu vou começar ali no canal essa semana de oração. Ver se a gente começa essa semana mesmo, oração pelos nossos filhos, da cabeça aos pés. A gente orar todos os dias por eles. Aí vocês colocam, né, seu nome do seu filho, nome da sua filha ali, porque como que tem acontecido, né, nesse mundo. E eu queria ficar aqui a manhã inteira com vocês, mas eu já tenho que levar meu filho para a escola. Mas eu quero falar, não desista de orar. Não desista de orar pelos seus filhos, pela sua casa, por você. Não desista. Eu estou aqui para falar, não desista. Gente, ontem eu até coloquei e falei assim, olha, quantas vezes a gente é tentada a desistir, mas eu nunca parei, minhas irmãs. Desde quando eu conheci Deus, com 13 anos de idade, eu errei no caminho, fiz um tanto de coisa, mas eu nunca desisti. Olha, de todas, Deus me livrou. E Deus vai livrar a sua casa. Ano passado, meu filho mais velho, passou por um momento muito difícil. A nossa família não, né? Foi toda a nossa família que enfrentou junto com ele. Gente, mas eu vi o mar abrir à frente do meu filho. Foi o Genealogia da Oração. Eu ainda estou... Né, orem para eu escrever esses livros, né, para eu ter condições financeiras mesmo para poder, porque é um valor alto. Mas nasceu ali o Genealogia da Oração. Eu vi meu filho sendo livre de tantas coisas, e é isso que eu ministro para a vida de vocês também.
Continue plantando oração. Continue plantando oração. Continue. Amo você, Tati. A gente está aqui juntas, né? Eu fiquei esse ano bem afastada mesmo, mas eu tive que... Eu falo assim que eu passo por lugares, né, que eu acho que muitas de nós mulheres passamos, mas para eu estar aqui para falar com vocês que Deus nos livra, Deus nos guarda e Deus traz a gente. Eu queria, né, que continue, não desista de orar. Não desista, não desista. Eu vejo na minha vida, já tive em buracos, minhas irmãs, que eu achei que eu nunca mais ia sair, mas Deus me livrou de todos eles, né? Livrou meu filho, livrou meu marido, livrou minha casa e vai continuar livrando a você também, viu? Vai continuar abençoando seus filhos também, né? Nesse livro Genealogia da Oração, eu vou contar em detalhes o que aconteceu com a vida do meu filho mais velho e como eu me posicionei. É muito difícil, né? Você ver o seu filho em alto sofrimento e você se posicionar, mas hoje eu vejo meu filho bem novamente e é possível, tá bom? Então, vamos lá. Você quer entrar no canal? Eu coloquei o canal nos stories. Você pode ir direto para os stories e entra lá no canal. Eu espero você lá. Vamos fazer essa semana de oração pelos nossos filhos. Eu vou começar ali hoje ainda, orando por eles, né? Colocando a bênção dos filhos, da cabeça aos pés, vamos orar. Você pode colocar, né, o nome do seu filho, coloca um círculo. Eu vou enviar aquele círculo para vocês de novo, colocar o nome do círculo de oração, vocês lembram? Para a gente colocar essa semana inteira orando pela vida deles. Tenho certeza que vai ser de grande bênção. Nós vamos terminar o ano assim, com muita coragem, muita expectativa para aquilo que Deus tem para as nossas vidas, para a vida dos nossos filhos, para a nossa família. Um beijo, beijo, Tati, Deus abençoe.